Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Os irmãos que trouxeram a sua Bíblia, abra conosco no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo número 8. O tema da mensagem hoje é Jesus, a nova aliança. Jesus, a nova aliança. Amém? Gênesis 3, versículo de número 8, que diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Amém? Amada igreja, pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, relacionamento com Deus, isso é prioridade e de suma importância para a igreja. Relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Para quê? Para que os nossos ou os vossos pecados possam ser perdoados, para que os nossos ou os vossos pedidos possam ser liberados pelo Senhor ou não. Porque às vezes o Senhor concede para a amada igreja, para nós, aquilo que nós estamos pedindo, porque Ele mesmo nota que é bom para nós aquilo que nós estamos pedindo. E às vezes Ele nos nega aquilo que pode ser o nosso fracasso, a nossa queda. Pode ser assim o nosso fracasso, nossa queda, talvez a coisa que a gente está pedindo, que aos nossos olhos seja bom. Nós vamos ver isso aqui para frente. Então, amados, intimidade. Deus criou o homem ali na terra, também chamada de terra original, num jardim, irmãos, num jardim que tinha de tudo. Aquela fruta que você acha mais saborosa, ou talvez aquela que você gosta, tinha lá. Adão que colocou o nome disso tudo, mas vamos pegar assim, aqui algumas, né, do nosso país aqui. Tinha manga, tinha abacate, tinha mamão, podia comer de tudo. Vamos pegar de lá também tâmaras, e vai por aí afora. Tinha tudo ali, videira, oliveira, figueira, tudo de graça. Os irmãos que às vezes passam por esse problema de saúde, talvez na minha família também, na sua, aí, às vezes vizinho que você vê, você vai lá ajudar, sai correndo para ajudar, ficar de acompanhante no hospital. Não tinha problema de pressão alta, pressão baixa, depressão, diabetes, nada disso. E o homem desprezou, pastor Leandro, desprezou isso tudo. E algumas pessoas ainda ficam falando que Deus não existe. Ele criou o homem no melhor lugar que tinha para se viver, chamado também de paraíso. E o homem desprezou aquilo que Deus deu para ele. E não só deu, como Deus colocou sobre ele domínio sobre todas as coisas que tinha ali, sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves. Irmãos, como o homem, o ser humano, é injusto para com Deus. Mesmo nos dias de hoje, pelo arroz, pelo feijão, pela couve que está comendo um pedacinho de carne, seja de segunda e de terceira, mas você está comendo, está de pé. Às vezes a pessoa reclama: eu moro aqui, casa própria, eu moro aqui, mas eu queria morar em tal bairro, numa casa melhor. Irmão, mas você tem ali o seu cantinho. Olha o que Deus, Ele faz na nossa vida. Mas pastor, eu moro de aluguel, né? Tá claro, muitas pessoas, elas às vezes perdem boas oportunidades na vida por escolhas que ela fez lá na mocidade. Outras verdadeiramente não tiveram oportunidade, mas se tiver com Jesus, está bom. Jesus é a razão do nosso viver.
Tem gente que nem em casa tem, está morando debaixo das pontes, mas ela tem Jesus na vida dela e ela vai morar no céu. A nossa morada final não é aqui neste mundo. Isso tudo vai ficar por aí. Irmãos, então, nós precisamos entender que o homem mesmo, ele procurou a sua própria destruição. Uma aliança que estava ainda sendo construída. Versículo 7. Vamos ler lá. Então foram abertos os olhos de ambos, de Adão e Eva, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, para cobrir a sua nudez, para cobrir a sua vergonha. De um até para com o outro, principalmente de Deus, que nós lemos aí que toda tarde Deus vinha na viração do dia conversar com ele. Irmãos, isso é privilégio de poucos. Deus chegar e conversar com você. Adão, como é que você está? Passou bem? Como é que está? Está tranquilo? Está feliz? Claro que estava. Não tinha fofoca, não tinha inveja, não tinha nada que pudesse roubar a bênção de Adão, porque até então ele estava na obediência. Obediência quebra a maldição. Mas e os olhos? Tem gente que tem olho pequenininho, né? Mas tem uns que tem um olho muito grande. E tem gente que dá ouvido a outras pessoas, estão abandonando seu Jesus por causa de pastor ou por causa de placa de igreja. Conforme a gente sempre fala, se placa de igreja fosse boa e salvasse as pessoas, ela estava do lado de dentro, não é lá de fora. Então, amados, nós vimos aí que para a destruição do homem os olhos foram abertos, mas os nossos olhos precisam ser abertos para o Senhor Jesus, porque Ele tem feito na nossa vida muitas coisas extraordinárias, todos os dias. Só de você abrir o seu olho, levantar, olhar, seja chuva, ou sol, né, ou sentir calor, ou sentir frio, você fala assim, eu acordei, o Senhor permitiu que eu abrisse os meus olhos nesta manhã, aleluia. Porque tem gente, irmão, que não vai acordar, mas não é porque ele morreu não, partiu para a glória ou para qualquer outro lugar não, porque talvez ele está sedado no hospital, porque ele está talvez à base de medicamento. A gente não sabe o dia de amanhã. Se você subir ao dia de amanhã, o que vai acontecer na minha vida? Se for alguma coisa ruim, eu nem trabalhar, eu não vou. Fica em casa uma vez, mas a gente não sabe. Você vai trabalhar como se tivesse tudo normal, e você não sabe se você vai voltar. Agora, a gente tem que estar com medo disso? Não. Que uma hora vai acontecer isso. Pode ser na nossa casa, a nossa partida, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer lugar. Mas vai acontecer isso. Ou então o arrebatamento da igreja, que seria o melhor para nós todos. Mas vai acontecer. Agora, acontecer não, a gente tem que estar na presença de Deus. Firmes sempre. Então, amados, nós estamos vendo isso aqui porque os olhos deles foram abertos por causa de duas árvores que tinham ali no meio do jardim. Tinha muitas outras árvores, de várias espécies de árvores, ou algumas frutíferas, outras eram flores mais bonitas que existiam no planeta, estavam ali. Aí você vê lá em Gênesis 2:9, que tem duas árvores, a árvore da vida, que também simboliza Jesus, ou tipifica Jesus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, Deus não fala nada sobre ela, para não tocar, que Jesus precisa ser tocado, precisa ser curado, aleluia. Jesus precisa ser adorado, Jesus precisa receber toda a nossa gratidão, aleluias. Mas Deus dá um alerta sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa não tocareis, dela não comerás. Quer dizer, não toca, nem chega perto dela. Mas algumas pessoas pagam para ver o que vai acontecer. Eu vou fazer, só vou dar uma espiadinha ali, vou ver o que acontece. Irmãos, tem um programa aí que passava antigamente, isso aí muito tempo. Quando a gente é criança, você já põe décadas para trás aí.
Então não é muito também para trás, não, senão a gente fica muito velho, né? Então, vamos pôr assim uns 20 anos para trás. Então, a pessoa chegava, parecia um negócio lá dançando, não sei o quê, o cara ia meter a cara para ver que estava lá dentro, lá, levava uma tortada na cara. É curioso? Então, curioso sempre às vezes acontece isso aí. A curiosidade, ela é boa para... Você tem que ser curioso para procurar saber o que foi pregado na igreja. Eu falei, onde está escrito isso aqui? Eu não ouvi o versículo, então eu vou folhear a Bíblia e vou aprender sobre o que foi falado lá. Agora, curiosidade para certas coisas do mundo aí, não vai não, que você vai cair. Ah, mas eu estou cheio de Espírito Santo. Eu estou cheio de Espírito Santo. Mas o Espírito Santo mesmo sabe que ali você não pode, ele te avisa. Ele diz, ali não é lugar para você. Mas a pessoa teme e vai. Vai e não volta. Não volta. Chegando lá, ó, os pratos enganosos estão na mão do inimigo, oferecendo para a igreja hoje em dia, para a igreja, para pastores, para pastoras. Então, amados, vamos lá. Gênesis 3,17. Vamos pegar no 16 para os irmãos entenderem melhor. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor. Isso. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, em dor darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Só até aí. E é isso que está acontecendo, irmãos. Você trabalha, você vê aí e o dinheiro está encurtando, as coisas encarecendo, e verdadeiramente nós trabalhamos com dor. Às vezes tem que aceitar certas coisas para estar naquele serviço, tem que aceitar, às vezes andar dentro de ônibus lotado, tem que às vezes andar um bom pedaço a pé até o seu serviço, para chegar no final do mês, você ganhar um dinheiro que praticamente é só para a sua subsistência. Mas nós, graças a Deus, cada um de nós aqui, nós temos um Deus que verdadeiramente, Ele entra com a providência na nossa vida, aleluia. Eu conheço pessoa que vive com um salário mínimo e bem, e pessoa que vive que não consegue viver bem com 10 mil reais. Então, irmãos, isso chama-se administração, isso também chama-se Deus na nossa vida, na nossa casa. Ele, muitas vezes eu reparei, quando eu fui fazer compra na minha casa, eu vou lá na despensa, ver o que tem lá, para me poder estar comprando, repondo aquilo que foi gasto durante o mês. E ali a minha despensa está ali praticamente, quase que não gastei nada, eu comi, bebi, a coisa, o mês todo está a mesma coisa. Tem alguém multiplicando lá, pastor. E nós estamos comendo do mesmo jeito, comendo e bebendo. Estou fazendo dieta não, estou comendo e bebendo. As coisas estão lá. Só pode ser Deus. E é Ele. E é Ele. Irmãos, então, obediência, ela quebra maldição. É melhor obedecer do que sacrificar. Agora, o inimigo cruel da igreja, ele é muito sagaz. Ele é violento para contra a igreja. Mas ele não chega com violência, não, senão você sabe que ele está agindo. Ele vem de sapatinho de algodão, em cima das famílias, em cima da igreja, em cima de pastores, de missionários. Ele causa fofoca dentro da igreja. Ele faz com o irmão não cumprimente o outro, aquele, por causa disso sai da igreja. Jesus não tem culpa de nada disso. Aí Jesus é que leva a culpa. Eu não vou mais naquela igreja porque o irmão não cumprimentou. Eu não vou mais naquela igreja porque ela é muito longe, é muito lá em cima do morro, é muito lá embaixo, se eu descer depois tem que subir. Sempre tem algum obstáculo. Irmãos, vamos lá. Gênesis, agora nós vamos ler mais um pouco, aí a gente vai dar o desfecho nisso aqui. Aqui está sendo construída uma aliança com Deus.
Então o homem começa a desfazer essa aliança através da desobediência. Gênesis 3, vamos ler o versículo 1, vamos ler até o 5 para os irmãos entenderem. Vou ler ali para os irmãos. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. Que a serpente é símbolo de quê? Do diabo. Que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então foi avisado, não foi coisa que pegou de surpresa, de repente. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Irmãos, olha como é que o bicho é sujo. Então Adão e Eva, até então, nesse momento, eles não conheciam o pecado. Eles eram praticamente como uma criancinha de 7, 8 anos de idade aí no dia de hoje. Talvez até mais novo nessa idade aqui. Hoje de 7 anos para cima já sabe um montão de coisa, mais do que nós olhando o celular. Vamos só, um neném praticamente agora, com 3, 4 anos de idade. Eles eram simples, humildes, ali não tinha maldade nenhuma. Por que eles não tinham maldade? A Bíblia fala que eles andavam nus. Adão não conseguia ver sensualidade em Eva, e nem ela nele, não tinha nada disso. Irmãos, assim precisa ser a igreja, voltar lá na terra original. Mas a igreja usa dessa forma. Será que tem algum irmão aqui que não deseja alguma pessoa que passa lá na rua? Porque hoje em dia nós estamos vendo como é que estão sendo tipo de roupas aí fora. Nada contra, faz isso quem quiser. Agora, a mulher de Deus, o homem de Deus tem que se portar como mulher de Deus, o homem tem que se portar como homem de Deus. Seja ali na rua, seja aqui na igreja, seja na festa, seja fora do Brasil, seja onde estiver. Ele é homem de Deus, você é mulher de Deus. Eu não estou no Brasil aqui, então eu não sou cristão. Agora eu não sou crente, eu estou fora do Brasil. Quando eu voltar ao Brasil, eu volto a ser crente de novo. E se você morrer lá? Tem que falar a verdade. Você é crente aqui, você tem que ser lá fora também. Tem que ser assim, porque Deus é Deus para nós aqui, e Deus lá fora também, aleluia. Glória a Deus. Então, amados, quantas pessoas têm saído da presença de Deus por dar ouvido ao inimigo? Quantas pessoas? O inimigo está soprando no seu ouvido, às vezes está passando dificuldade, porque você deu ouvido ao inimigo. Se eu fosse você, largava esse emprego, porque você tem capacidade de arrumar um emprego melhor. Larga esse emprego. Você pode até fazer isso, irmão, ninguém é contra isso não. Mas o que você tem que fazer? Você tem que primeiramente orar a Deus, você tem que praticamente, primeiramente, porque você que tem família, arrumar um outro emprego, deixar pré-arrumado, para você sair daqui e passar para lá. Senão você fica desempregado e depois a porta lá que você achou que abriu para você não abre, e aí? Você que saiu. Você foi dar ouvido a pessoas, a colegas, que falou que você tem capacidade para isso. Ninguém está falando que você não tem, não. Porque quem está na presença de Deus, Deus capacita. Mas tem que entregar na mão de Deus. Porque talvez onde você está, talvez o salário não seja aquele salário que você deseja, você imaginar, mas foi aquela porta, você orou e Deus abriu aquela porta para te usar lá dentro. Abriu aquela porta para te abençoar. E hoje você está achando que é ruim. Porque naquela época que você entrou lá, você estava precisando. Hoje em dia, você já está querendo passar para outro lugar, sendo que é aquele lugar ali que Deus abriu. Claro, enquanto você está ali, talvez você está estudando, você está fazendo, formando, fazendo uma pós-graduação, fazendo doutorado, mestrado. Aí você tem que galgar coisas melhores, maiores mesmo. Claro, nosso Deus é isso aí. Então, mas você tem que fazer concurso, você aprovar, de esperar ser chamado para você sair. Tem gente que fez concurso já tem 5, 10 anos, ainda não foi chamado até hoje. E a idade vai chegando, irmão. Tem
Eu falo aí que tem no sistema do Brasil, você vai envelhecendo depois de 40, 50 anos, vai piorando para você arrumar emprego. Eles arrumam menina de 20, jovem de 20, até 30 e poucos anos, depois disso aí já é velho para eles. Mas eu quero te dizer, essas pessoas de 30, 40, 50 anos, que pagam aluguel, que já aprendeu sobre a vida, essas pessoas aí que valorizam o emprego, que sabe que quanto mais tempo ela ficar lá fora, mais idade ela chegar, mais difícil vai ser dela entrar novamente no mercado de trabalho. A nossa salvação e solução, nós aqui na igreja, que o Senhor abre porta para nós com 60, com 70 anos, se quiser, Ele abre. Ele abre. Nós não passamos dificuldade nesse sentido, que o nosso Deus, Ele é um Deus provedor. Então, amados, sempre Ele está com a mão estendida para você. Sempre. Se você não está trabalhando, a comida não está faltando na sua casa. Não, onde que está vindo isso? Deus falou assim, irmão, vai lá, ajuda ela. Fulano de tal, vai lá, ajuda ela. Deus manda e envia a pessoa na sua casa. Vamos lá. Irmãos, tudo tem uma consequência. Através das nossas escolhas. Gênesis 3, 23, 24. Deus está falando, irmãos. Vai prestando atenção na mensagem que Deus está falando. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim. Lançou fora do jardim. Aquele casal que tinha do bom e do melhor, que não via o pecado, não conhecia pecado. Eles eram puros diante do Senhor. O Senhor vinha toda na viração do dia conversar com eles. Então, o Senhor lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra de que fora tomado. 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então agora ele não tem mais acesso àquela árvore que é Jesus Cristo. Ele foi lançado fora, ele estava próximo de Jesus, mas ele preferiu ali tocar e pegar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a tocar na árvore da vida que era Jesus. Então o nosso toque, irmão, está mostrando aqui, tem Jesus aqui, tem situação financeira boa aqui, tem isso aqui, tem aquele show para lá, tem isso aqui, é aqui, é Jesus, o toque é nele. Deus não proibiu ninguém de tocar em Jesus, na árvore da vida, mas no conhecimento do bem e do mal, Deus, ali não toca não, porque os olhos dele foram abertos, porque quando você tem muito conhecimento, você pode fazer boas coisas, e também pode fazer coisas ruins para as pessoas, e nós temos visto isso aí. Quanto mais inteligente é a pessoa, nós não estamos assim, generalizando, radicalizando, mas quanto mais inteligente pior a pessoa fica. Tem pessoa aí muito boa, ela aprende coisa para o bem, ela está sempre ajudando, fazendo isso para ajudar as pessoas, a população, tem cientistas famosos aí, estão sempre fazendo coisas para ajudar a população, dentro daquilo que ele pode. Mas tem outros também que fazem pelo mal, porque ele aprende as coisas. Então, amados, eles foram expulsos do paraíso, da terra original. Misericórdia, do paraíso em misericórdia. Tem muitas pessoas trocando a bênção pela maldição. Tem muitas pessoas, por causa de pouca coisa. Então, irmãos, a gente às vezes passa por dificuldade. Todos nós passamos. Nós estamos aqui para nos fortalecer em dois elementos ou alimentos, como queira, porque é simbolizado aqui o pão no corpo de Jesus. O cálice simboliza o sangue de Jesus. Então aqui nós estamos aqui para nos fortalecer através desses dois alimentos ou elementos simbólicos. Mas nós estamos aqui porque nós acreditamos nisso. Que Jesus deixa uma fala bem forte para dizer, aquele que não comer do meu pão
e não beber, comer do meu corpo e não beber do meu cálice, não tem parte comigo. E nós estamos seguindo essa ordenança do Senhor Jesus, desde que nós nascemos, que a gente entrou para a presença do Senhor Jesus, nós vamos seguindo isso. Desde que você teve um novo nascimento, você vem seguindo isso na sua vida. Porque você sabe que isso verdadeiramente é uma ordem direta do Senhor Jesus aos seus discípulos. Irmãos, vamos lá. E isto tem alastrado, né, essa falta de comunhão, essa falta de Jesus na vida das pessoas, tem se alastrado todos os dias. As pessoas que já estão dentro, já estão garantidas, estão saindo devagar, estão chegando algumas, e outras estão saindo. Irmãos, é o maior retrocesso da vida da pessoa, a pessoa voltar lá fora. Se ela bebia, ela vai beber em dobro. Se ela fumava, ela vai fumar em dobro. Pastor, por que então eu tenho problema talvez de pressão alta, eu tenho problema, outra pessoa tem problema talvez de diabetes, e a vida que ela levava lá atrás, que ela escolheu, escolhas que ela levou lá atrás, até chegar, receber o toque das mãos poderosas do Senhor Jesus, até ela abrir a porta do seu coração, o que ela fez? Então hoje, não é porque o Senhor é ruim não é porque Deus é mau não, é uma consequência da vida na sua mocidade que você levou. Hoje você está colhendo esse fruto lá, mas o Senhor Jesus tem poder para te curar, aleluia. Ele tem poder para te curar. E às vezes, se você não tivesse nada, nenhum tipo de problema, você não estaria aqui sentado aqui na igreja hoje. Porque você sabe que a dependência do ser humano para o Senhor Jesus, ela precisa ser total, em toda a sua plenitude. Ela precisa ser total. Mas algumas pessoas, por terem condições financeiras, vamos dizer assim, muito boa, né, a sua condição financeira, aí o que ela pensa? Eu não preciso incomodar Deus. Deus, Ele quer ser incomodado pelas nossas orações, pela nossa intimidade com Ele. Ele quer ser incomodado, Ele quer ouvir isso, que você está sendo grato pela água que você está bebendo, pelo alimento que você está comendo, pelo ar que você está respirando. Ele quer intimidade. Não, aí vem com essa desculpa, isso é uma desculpa, e muito esfarrapada, muito esfarrapada. Todos nós somos dependentes do Senhor, todos nós. Então, amado, então é preciso que a gente entenda isso. Por causa de quê? Porque aquela aliança ela foi quebrada. Romanos 5,12. Então, por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem. Está lá. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, se Adão e Eva pecaram, todos nós pecamos, somos pecadores através de um homem, mas também através de um homem chamado Senhor Jesus, veio a salvação nesse mundo, aleluia. Através de um homem entrou o pecado, através de um outro homem veio a salvação, aleluias. E Ele está aqui. Ele está aqui passeando no meio da igreja. Ele está aqui falando conosco que tem jeito para a sua situação, tem jeito para o seu casamento, tem jeito para aquela enfermidade que é de morte, tem jeito para o seu tratamento, que o médico falou, você vai ter que tomar esse medicamento até a vida toda, até o Senhor te tirar daqui. O Senhor pode cortar isso nessa noite? Pode? Ele pode. Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para tudo. Nosso Deus é o Deus do impossível. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Irmãos, com o pecado, o homem ficou afastado de Deus. Lá no Éden. O homem aqui é Adão e Eva. Ficou afastado de Deus e deixou de viver a totalidade da vida que Deus tinha preparado. Deus preparou Adão e Eva, irmão. Fica aí precisando ficar triste, hein? Deus preparou Adão e Eva como seres imortais.
e viver eternamente se não fosse eles desobedecerem à voz de Deus. Você que está com dor de coluna, vai lá, fala com Adão. Quando você não chegar na glória, você fala assim: Adão, eu passei a minha vida, estou com problema de coluna por causa de você. Pressão alta, tomando remédio, um atrás do outro. Adão, você que é culpado. Porque nós somos criados para ser imortais. Lá no começo, na terra, que a gente fala, a terra, vamos dizer, uma terra natural, a terra simples, vamos dizer assim. Uma terra que não tinha pecado, não tinha derramamento de sangue, não tinha nada que pudesse tirar Adão e Eva daquela bênção que Deus colocou eles, aonde Adão foi feito e aonde Eva foi retirada da costela de Adão. Irmãos, mas o homem ele sempre quer uma novidade, ele não fica satisfeito com o que tem. Então, eu também aí tem que entender. Se você tem propósito de crescer na sua vida espiritual, na sua vida profissional, ótimo, mas sempre abraçado com Jesus. Se for desagarrar de Jesus para poder crescer aqui, não vai não. Não vai não, porque a vida aqui é passageira e nós voamos. A vida do homem aqui é até 70 anos, foi escrito lá atrás. Até 70 anos. Quem está com 80 anos aqui está na vantagem. Já está na vantagem. Mas já vem o cansaço, já vem o enfado, porque o próprio dia a dia faz isso com a pessoa. Mas nós estamos aí, firme com o Senhor Jesus. E é assim que a gente tem que ficar. Então, amados, foi tão feito, ele colocado o quê? Foi colocado ali uma separação. Ele que se separou de Deus, Deus jogou ele para fora, lançou ele para fora do jardim. Mas quem que procurou isso? O homem mesmo. Então, o que aconteceu no jardim deixou Deus muito triste, chateado com a situação. Poxa, preparei as melhores frutas, preparei tudo para ele, não tinha doença, não tinha isso, não tinha aquilo, e ele me desobedeceu. Então, Deus ficou muito chateado com aquela situação, e com isto aconteceu o rompimento do relacionamento do homem para com Deus. A aliança foi quebrada. A aliança foi quebrada. O plano original de Deus foi destruído. Então, Deus pensou em uma solução. Então, Deus começa ali a buscar uma solução para que houvesse uma nova aliança. Porque a misericórdia de Deus é infinita. O amor dele é tão grande que ele falou assim: eu preciso resgatar o amor, a obediência do ser humano. Eu preciso salvar aquele que eu criei. Que nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. João 3,16. Então o Senhor começa a preparar essa nova aliança, essa oportunidade, que são várias que o Senhor tem dado para toda a humanidade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então começa o plano de Deus. Agora ele envia o seu único filho, o seu filho unigênito, o Senhor Jesus, para assim começar a construir uma nova aliança. E está falando assim: para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele está falando: para a gente ter a vida eterna, a gente tem que crer em Jesus. Crer que o Senhor Jesus está trabalhando na sua casa agora. Crer que o Senhor Jesus está te curando agora. Crer que o Senhor Jesus verdadeiramente ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Crer que o Senhor Jesus andou por cima das águas, como nós podemos fazer isso também. Ele estava ali de carne e osso. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas ele sofreu aquilo tudo mesmo. Exatamente. Ele entregou a sua vida por nós. Mas Jesus era o próprio Deus. Mas ele nenhuma vez ele usou o seu poder de Deus
para poder se livrar de qualquer outra coisa. Ele usava a sua fé e sempre conversava com o Pai para fortalecer ele. Nós já vamos chegar lá para os irmãos entender. Então, amados, Deus, através de Jesus, que era totalmente perfeito, e decidiu se entregar para ser morto em nosso lugar. No meu lugar, no lugar dos irmãos, começou a ser construída uma nova aliança. Irmãos, às vezes você se pergunta: será que eu tenho condição de participar da Santa Ceia? Será que eu estou preparado para participar da Santa Ceia? Irmãos, foi construída uma nova aliança. Se você está ali buscando a Deus, você está em paz com a sua família, em paz com Deus, buscando a presença de Jesus na sua vida, eu te falo, você está preparado. Mas essa semana eu tive uma desavença com o esposo, ou com a esposa, ou com o filho, mas de noite você orou, de noite você buscou a presença de Deus. Então, se você ainda não buscou, você busca a reconciliar com o marido, com a esposa ou com o filho, para que você possa verdadeiramente mostrar que você é diferente, você é separado por Deus. Você é ungido de Deus. O nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, irmãos. É muito forte isso que nós estamos falando. Você não é qualquer pessoa, não. Você pode ser qualquer pessoa, o doutor fulano de tal lá, mas para Deus não, você é importante. Nós somos importantes, fazemos parte do rebanho do Senhor, e o nosso general é Cristo, aleluias. Ele todo instante, Ele vem falando conosco, Ele vai na nossa casa, Ele vem aqui na igreja, você vai viajar, Ele está com você, você volta da viagem, Ele está com você, você sai, Ele está com você, você volta, Ele está com você, a todo instante. E quando você não está falando com Ele, dormindo, Ele está ali te protegendo e velando por você. Não dormitará o guarda de Israel, aleluia. Ele está ali na sua casa, Ele está ali ao pé da sua cama, te cuidando de você, cuidando do seu coração, cuidando da sua família, aleluia. Glória a Deus. Não dormitará o guarda de Israel, aleluia. Ele não dorme. E o inimigo que esperando a oportunidade, na hora que esse irmão, aquela irmã lá vacilar, eu vou chegar, você pode até estar dormindo, não está vendo, que o inimigo está chegando, mas Deus está te guardando, que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, aleluias, glória a Deus. Então, amados, quando Jesus foi crucificado na cruz, aos 33 anos de idade, bem jovem, né? 33 anos de idade, viveu quase nada. Ele veio só para cumprir a missão mesmo, que lá a maioridade para entrar para o ministério era 30 anos. Então o ministério do Senhor Jesus durou 3 anos. Então, amados, vamos lá. Jesus com 33 anos, ele começou então o ministério. Ele foi muito mais do que físico, foi acima de tudo espiritual a morte de Jesus. Por mais que você ouça falar do sofrimento do Senhor Jesus, leia sobre isso, do sofrimento, suou sangue, foi cortado, foi xingado, levou socos e pontapés, você vê isso na Bíblia. Foi muito mais espiritual, porque tinha o dedo do inimigo ali no meio, usando até os religiosos da época, usando amigo de Jesus. Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus, andava com ele. Irmão, o que a gente espera num ser humano que está ao nosso redor, que anda com a gente todo dia? Um ser humano que não conhece Jesus. Será que é de confiança mesmo? Tem uns aí que são de confiança, mas eu te falo, você tem assim que mesmo, você tem que vigiar. Você tem que vigiar. Porque o próprio Senhor Jesus, ele foi traído e foi negado. E ele falou: um de vós há de me trair. E você, Pedro, você vai me negar? Não vou negar não. Não vou negar não. Mas não deu outra. Quando o Senhor fala, acontece. Se o Senhor está te prometendo que a sua vida no ano 2024, se existir ano 2024, a gente não sabe para a igreja, você está te prometendo algo, vai acontecer, irmão. Eu estou ouvindo falar de muitas coisas ruins de ano 2024. Mas nós aqui como igreja, irmão, nada vai nos afetar, em nada.
Em nada, porque o Senhor, Ele nos faz forte, o Senhor nos faz superar qualquer adversidade que acontecer. O Senhor vai guardar os seus de todas dificuldades, adversidades que vierem a surgir no ano de 2024. A igreja do Senhor Jesus, ela está preparada para isso, que não vai ser novidade para nós não, porque está escrito que muitas coisas aconteceriam no final dos tempos, e nós sabemos que vai acontecer, porque o Senhor que escreveu através de pessoas cheias do Espírito Santo, que escreveram a palavra do Senhor, aleluias. Irmãos, então, a morte de Jesus, apesar de passar aquilo tudo, ela foi muito mais, foi acima de tudo, ela foi muito espiritual. Olha o que aconteceu. Isaías 53, do 4 até o 6. Ele passou por aquilo tudo, por nós. Um homem justo, um homem honesto, um homem que andava em santificação, conversava com o Pai diariamente, tinha costume de orar no Monte das Oliveiras, e está lá, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputarmos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. Está falando ali. Então, amados, vamos lá, vamos ler o 6 também, glória a Deus, para a gente fechar isso aqui. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Para a gente ter a paz que a gente tem hoje, foi através do castigo que Jesus levou, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, amados, que Jesus maravilhoso! Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, aleluia, glória a Deus. Então, amados, que Jesus maravilhoso, que Jesus extraordinário. Então, nós vemos aqui que o Senhor Jesus sofreu isso tudo por nós, mas Ele não tirou o homem lá do jardim do Éden, da terra original. Por que Ele lançou o homem para fora? É porque o homem precisava de uma correção. Nós precisamos ser obedientes à voz de Deus, para que a gente não viesse a ser errado, fazer errado conforme Adão fez. Tinha tudo de bom e do melhor, e aqui eu te falo, hoje nós temos do bom e do melhor, estando na presença do Senhor Jesus, mesmo passando dificuldades, mesmo passando por problemas espirituais, problemas financeiros, problemas às vezes de calor, problema talvez que você mora de aluguel, ou mora longe, onde você mora acontece muita coisa, não tem ônibus. Eu te falo, nós estamos vivendo melhor, porque o Senhor é conosco. Quem está sem Jesus ainda está muito pior do que você. Tem gente pior do que nós aí, achando que tá muito bem, porque tem um carrão, que mora lá no bairro de classe média alta, aqui em Juiz de Fora. Ele está achando que está muito bom para ele. Irmãos, o pouco com Deus é muito. Aleluia. O pouco com Deus é muito. E aquele que está lá, achando que está por cima, o muito sem Deus é nada. Ele é pobre, miserável e nu, aleluias. Pobre, miserável e nu, mas nós não. Nós temos o poder de Deus na nossa vida. Nós somos intocáveis. Nós temos a proteção do divino. Ele está sobre a nossa vida, está sobre a nossa casa, tem trabalhado diariamente para nós ficar firme, ainda trabalhado no meio do nosso seio familiar, aleluias, glória a Deus. Irmãos, então nós vemos aqui que Jesus, por um momento, ele fala um texto que muitas pessoas não têm esse discernimento, que a gente vai mostrar para os irmãos aqui agora. Mateus 27, 46. Presta atenção, irmão. Tem gente que tem dúvida nisso aí. Mateus 27, 46. Mas o Espírito Santo nos mostrou para falar isso na igreja hoje. E perto da hora nona, ou seja, 15 horas da tarde mais ou menos, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso aí está em aramaico. Isto é, Deus meu, ali está traduzindo para nós,
por que me desamparaste? Só até aí. Opa, peraí, pastor. Jesus está falando, Deus meu, por que me desamparaste? Deus abandonou Jesus? E aí? O que os irmãos me respondem? Está vendo, irmão? Abandonou. Deus meu, por que me desamparaste? Ele está lá na cruz pregado. Deus abandona Jesus naquela hora. Aí você fala, pastor Moisés, você está pregando uma heresia. Não. Você sabe por causa de quê? Deus não, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então naquele momento, Jesus estava carregando sobre Ele todos os nossos pecados, do mundo todo. Então Deus desampara Ele, porque todo o pecado do mundo estava nas costas de Jesus. Então Deus, Ele afasta do pecado. Deus ama o pecador, mas afasta do pecado. Então naquele momento ele é verdadeiramente desamparado por Deus. Jesus falando, Deus meu, por que me desamparaste? Mas assim que Jesus entrega o seu espírito para Deus, Pai, está consumado. Aí Deus já volta novamente, Jesus já desce lá no inferno e busca e traz cativo o cativeiro, aleluia. E aí Jesus ressuscita no terceiro dia e está passeando no meio da igreja, aleluia. Glória a Deus, Ele está aqui, aleluias. Glória a Deus, aleluia. Essa separação ela foi necessária para que todo o pecado do mundo fosse colocado sobre os ombros de Jesus. Por isso que teve esse momento aí, esse pequeno momento que Jesus já estava em agonia, já morrendo. Deus meu, por que me desamparastes? Era preciso essa separação, porque se não houvesse essa separação, Deus salvava Jesus, mas não podia salvar, Jesus tinha que morrer por nós. Os irmãos estão entendendo? Porque o pecado do mundo, de toda criatura, ser humano, estava sobre Jesus. Então Deus separa ele. Então quando ele morre, cumprida a missão, aí ele já se veste com a sua capa de glória, desce, vai lá no inferno, traz cativo o cativeiro, vai lá, traz Elias, vai lá, traz Abraão, vai lá, traz Moisés, e vai por aí afora. Vai por aí afora. Que Deus maravilhoso. Era preciso aquilo, por um instante só. Quando ele fala, está consumado, aí ele já volta a ser Deus. Ele veste a sua capa, sai daquele corpo de humilhação e entra no seu corpo glorificado, aleluia, seu corpo glorioso, o qual nós também teremos o mesmo corpo glorioso do Senhor Jesus, aleluia, aleluias. Então, amados, o plano perfeito, isso foi o plano perfeito, no terceiro dia ressuscitou, está aqui, Marcos 16, 19, 16, 9, 10, aleluias, glória a Deus. Vamos ver lá. Ele falou muitas vezes, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Vocês não ficam preocupados, não vou ressuscitar, mas eu mesmo, corpo e alma, assim como vocês estão me vendo, não vou estar mais no meio de vocês não, mas eu mandarei, vou enviar para vocês outro Consolador para que fique convosco todos os dias até a consumação do século. E Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Porque amanhã, no outro dia lá, amanhã já é o quê? Segunda-feira. Então hoje é o primeiro dia. Vamos lá. Apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, e partindo, ela anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Irmãos, não precisamos chorar, não precisamos ficar angustiados, não precisamos ficar preocupados, porque o Senhor Jesus, Ele ressuscitou, irmão, Ele está vivo, Ele está aqui, Ele
tem estado conosco todos os dias, irmão. Eu sei que tem hora que você está na sua casa, você está pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Conforme tem pessoas que fazem coisas até que a gente nem pode falar aqui, porque está sentindo que está sozinho, que está desamparado. Eu te falo, o Senhor Jesus tem te segurado pelas suas mãos e tem te mantido de pé na presença dEle, tem enxugado as suas lágrimas, tem enxugado as minhas lágrimas, tem tocado nas minhas feridas, tem tocado nas suas feridas com um bálsamo suave, e tem verdadeiramente nos consolado a todo instante, irmão. Quando você acha que você está sozinho, que você está ali na sua própria dependência, eu te falo, na nossa própria dependência, a gente cai. É preciso ter a dependência do Senhor Jesus, para que a gente permaneça de pé, firmes e consolados na presença do Senhor, aleluias. É preciso isso, irmãos. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Você pode estar sozinho fisicamente lá dentro da sua casa, mas Deus está lá. Deus está lá, na sua casa. Ele está lá falando com você. Nós já tivemos experiência, irmão, de a gente dormir de um jeito e acordar com a resposta. Já sei o que eu vou fazer para solucionar aquele problema. Já sei o que eu vou fazer, por causa de quê? Você orou e foi dormir. Aí durante aquela noite, o seu coração estava atribulado, e o Senhor Jesus foi trabalhando nele e foi arrumando a solução para o seu problema. Quando amanheceu, você falou assim, já sei o que eu vou fazer. Alguém já deve ter tido essa experiência. Aí você foi lá, fez aquilo do jeito que Deus ordenou, colocou no seu coração, e o problema foi sanado, aleluias. Deus é espetacular, irmãos. Então, através dessa nova aliança que foi construída, antigamente o homem mesmo tinha acesso a Deus, porque Deus, ele nem precisava ter acesso, que Deus mesmo vinha na viração do dia para conversar com Adão, Deus mesmo vinha conversar com ele. Então, irmãos, hoje precisa de uma pessoa que intermedia o homem até Deus. 1 Timóteo 2,5. É preciso de Jesus na nossa vida, para Ele pegar, interceder por nós ao Pai e voltar com a resposta, com a nossa bênção, com a nossa vitória, aleluia. Porque há um só Deus, nós cremos nisso, que tem boca que fala, que tem braço para ajudar, que tem perna para vir ao nosso encontro, que tem ouvido para escutar o nosso clamor, que tem ouvido para escutar, né, o nosso gemido, que tem olhos para ver as nossas lágrimas sendo derramadas, porque há um só Deus, é verdade, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, aleluia. É Jesus Cristo, é buscar nele, é pedir ele, para ele interceder, é o mediador que nos liga a Deus, é a nova aliança construída, aleluias, é Jesus Cristo. Então, amados, e lá também você pode ver lá em João 14,6, que ele diz assim, vai lá, João 14,6, vamos ler junto, João 14,6, vai lá, disse Jesus, eu sou o caminho, é o mediador, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mediador, eu sou o caminho, irmão. Não adianta você procurar encurtar caminho, né? Arrumar uma outra coisa, um outro lugar para você passar, para você chegar até Deus. É Jesus. Ali você tem que pagar um preço para andar naquele caminho ali. É uma vida de renúncia, né? Você renunciar a certas coisas, é você verdadeiramente confiar no Senhor, esperar nele e com paciência. Não adianta puxar cabelo, arrancar cabelo, não, porque é esperar com paciência, porque o trabalhar de Deus, Ele conhece, Ele trabalha no profundo, Ele sabe como você está aqui. Você talvez está esperando um emprego, uma porta que se abra para você ou para o seu filho, e você quer que seja o mais rápido possível que você está precisando. Espera com paciência que Deus vai preparar o melhor para ele, para o seu filho, o melhor para você, o melhor para o seu marido, o melhor para a sua esposa, o melhor para aquela pessoa que te pediu oração. O Senhor vai preparar o melhor, então, mas tem que ter paciência. Paciência. Como é que chama aquelas pessoas que estão deitadas lá no hospital? Paciente. Por que é paciente? Porque ele precisa ter
paciência e esperar o médico vir, quando vem, né? Esperar o médico vir, tem que ter paciência, esperar o remédio fazer efeito, ele tem que ser paciente até o quadro dele melhorar, se ele estiver na UTI ou no CTI, para passar para o quarto, para depois voltar para sua casa, se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir. Então nós temos que ser pacientes, e para tudo isso, tanto é para a saúde, como também para a nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Então, é esperar com paciência no Senhor, que Ele está resolvendo tudo, irmão, tudo. Ele não te dá nada de qualquer jeito, não. Você pode fazer uma casa de qualquer jeito? Não, ela vai cair. Aí tem que fazer uma boa fundação, tem que ver o terreno, tem que fazer o alicerce, tem que construir as paredes certinho e tudo. Para a casa, quando vier o vento forte, a chuva forte, a casa está resistente, foi feita bem construída, bem estruturada. A casa que nós falamos aqui espiritual, ela está estruturada onde? Na rocha, que é o Senhor Jesus, aleluia. Na nova aliança, por isso nós estamos aqui. É mais uma oportunidade de nós estarmos na presença do Senhor, é Jesus Cristo. É através dele, aleluias. Então, amado, é preciso arrependimento, igreja, é preciso renúncia, é preciso uma conversão verdadeira, é preciso reconhecer o Senhor como único e suficiente, só não precisa de mais nada. Único e suficiente, ele é suficiente para trazer felicidade, paz e salvação para nós. Ele é o nosso tudo. Jeová Rafá, ele cura. Jeová Jireh, é a provisão para a nossa vida, é Deus provedor. E Ele precisa ser também o Jeová Nissi. Ele precisa ser a bandeira que a gente balança para um lado para o outro. Eu tenho Jesus na minha vida. Esse aqui, ó, é o time que não perde. A pessoa balança uma bandeira do clube, da vida dela, mas às vezes não balança uma bandeira escrita Jesus, Jesus eu te amo, e talvez isso ela não faz. Mas a bandeira do clube dele lá, ele balança na solta foguete, faz tudo. Com chuva e sem chuva. Mas na igreja, quando está chovendo muito, ela não vem. Irmãos, é sério. Hoje de manhã, o pastor Daniel pregou aí, e está escrito que tem um livro da vida. Então lá está escrito as nossas obras naquele livro. Então está escrito tudo lá. Então, dia que você não veio, por causa da chuva, por causa do calor, mas lá antes de você conhecer Jesus, o dia que você foi chovendo lá naquela festa, o dia que você foi chovendo na praia, sabendo que está chovendo, não, chegar lá vai dar sol, é só aqui em Juiz de Fora que está chovendo, porque você queria ir naquela praia de qualquer jeito. Irmão, estou proibindo ninguém de ir praia, não, você vai à vontade, você tem livre-arbítrio, mas aí está escrito lá. Então ele fez isso tudo. Agora para mim buscar, eu que ajudo, eu que sustento, eu que mantenho ela de pé, eu que protejo, eu que guardo, eu que vou na frente pelejando com os inimigos que estão tentando pegar ele. Ela não pôde vir hoje na igreja, ela não pôde vir por causa do frio, ela não pôde vir por causa do calor, mas lá na bagunça ela ia. A Deus falando aí. Essa palavra, irmão, puxando a orelha de ninguém não. Eu levei um puxão de orelha aqui agora, que o pastor Moisés, eu fiz muito isso, muito isso. Então estou partindo, estou falando de mim mesmo. Mas se você fez isso também, hoje você sabe que você tem que fazer mais ainda se você fez isso para Jesus Cristo hoje. Mais ainda. Então, amados, irmãos, nós vamos morar no céu. Isso é fato. Nós vamos morar no céu. Porque foi feita uma nova aliança. Jesus é o plano perfeito. O Senhor pensou de tantas formas, veio vários profetas depois que Adão foi expulso, veio vários para Elias, né? veio Abraão falando, veio Moisés, veio vários profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías, que falou sobre o nascimento, vida e morte de Jesus, veio grandes profetas aí, Ezequiel, Daniel, que tinha visões, tinha intimidade, muita intimidade com o Senhor, interpretava sonhos. Deus tentou de tudo, não teve jeito. O jeito foi Jesus, o plano perfeito. Todos eles, por alguma forma, eles erraram ou caíram, vamos dizer assim, né? não conseguiram cumprir a sua missão. Mas veio Jesus, esse não errou, esse não falhou, mas deu certo, é o plano perfeito, aleluias, glória a Deus.
Vamos ler lá para encerrar. 2 Coríntios 5:15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Ele está aqui no meio da igreja. Ele está aqui, irmão. Estou sentindo a presença de Deus aqui muito forte. Você também está. Uma nova chance, uma nova aliança. Então, pastor, e esses problemas tudo aí, irmãos, nós falamos lá no comecinho, nada disso ia acontecer se não fosse a desobediência. Obedecer é melhor do que sacrificar, irmão. Ouça o que o Senhor está falando para você, para nós, para mim essa noite. Você que está nos assistindo pela rede social, ouça a palavra do Senhor, entregue a sua vida para o Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aleluia! Deus é fiel, Deus é justo, Deus é fortalecimento, Deus é paciente, Deus é poderoso, Ele é transformador, Ele é salvador, Ele é ajudador, Ele é aquele que levanta, é aquele que nos põe ânimo. Ele está aqui. Você vai sair, Ele vai com você. Você vai dormir, Ele vai estar lá com você. Aleluias. Irmão, não desanime. É a reta final. É a reta final da igreja aqui na terra. Essa reta final, um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Então, pode ser uma reta final para Deus de 10 anos, como pode ser de 1 ano, pode ser de 1 semana, pode ser hoje. Pode ser hoje. Então, nós devemos estar preparados. Preparados. Em qualquer momento. Brigou hoje com o marido, porque ele não comprou o frango que você queria. Está com raiva, está fazendo beicinho para o marido. Chegar em casa, você que é de Deus, chegar em casa, vai lá, dá um beijo no marido. Fala assim, meu marido, eu te amo. Acabou. Simples assim. Mulher que está aqui, não comprou minha sandália, estou com raiva dele. Né? Dá um beijo no marido. Ele não comprou, mas segunda-feira ele vai comprar. Ele vai comprar 2 para você de uma vez. Comprar, você merece 2 sandálias. Ele vai comprar 2 sandálias para você. Rasteirinha, o que você quiser. Então, amados, sabe por causa de quê? Você não sabe. Você não sabe como, se você vai amanhecer ou não. E se você partir nessa noite com rancor, né, com sentimento de amargura no coração por causa de um pedacinho de couro, que é uma rasteirinha aí, que igual a pastora Mônica compra de 50 mil reais, não sei. Então, aí a gente vê assim que às vezes é coisa muito pequena, irmão. Não trouxe o pão, estou de mal com você. Não fez almoço para mim. Tem uma mexida, eu não quero. Então já abri. Se o Senhor voltar nesse momento, porque você fala assim, e às vezes, irmão, estou encerrando, tá dentro do horário. E às vezes, irmãos, até fica de mal. E às vezes até fala palavras que não devem ser faladas, amaldiçoando a pessoa naquele momento que tem uns que falam que é ira santa. Ira santa, mas foi falado maldição lá dentro da casa dela. Então, irmãos, tem que ter muito cuidado, porque as palavras têm poder. Deus fez o mundo pela palavra. Haja sol, haja lua, haja isso, haja aquilo. Então tem que ter muito cuidado na hora da ira. Então eu preferi você, igual o pastor prega aí, né? Já pregou muitas vezes, enche a boca de água, água ungida, e não engole não. Fica com a água lá dentro da boca e deixa a mulher falar para lá, você vai para lá, não é doido para engolir a água, mas não engole não, porque senão você vai brigar. Aí você vai, depois vai na rua, depois você volta, dá uma bala a ela, está tudo tranquilo, né? É fácil adoçar a mulher. Mulher, você dá uma bala, dá uma rosa, né? Acabou, está tranquilo. Então, irmão, sabe por que a gente não sabe a hora que a gente vai partir? Quem sabe quando é um infarto fulminante, dá aquela dor no peito e já vai embora. Aí eu te falo, mas ele é da igreja há 40 anos, e já foi para a glória. Mas se naquele momento ele estiver fora da bênção, não tem nem tempo, Senhor, eu quero aqui pedir perdão, Senhor. Já cai para lá, não tem tempo, a dor é muito forte, a pessoa até urina na roupa. Não tem jeito de pedir perdão, não.
Por isso que eu falo, a gente tem que estar sempre ali, né, abraçado com o Senhor Jesus, né? Às vezes eu fico assim, às vezes a pessoa está ali me cutucando, eu fico, Senhor, me dá força, Senhor. Senhor, fecha a boca do leão, Senhor, fecha a boca do leão. Para mim, eu não posso perder a bênção. Tem hora que, irmão, é assim que acontece ou não é? Os irmãos falam, é assim que acontece ou não é, irmão? Eu não escutei irmão nenhum falar isso aí. É assim que acontece, não tem hora que acontece na nossa família, é isso? Com a vizinhança? É isso aí, se eu fecho a boca do leão que não aguento, eu vou falar, aí passa um pouquinho, já vai aliviando para ela, graças a Deus, eu só pensei, mas não pequei, não falei nada, Senhor me perdoa também. Então, amados, enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que ter essa prudência. Então que Deus abençoe a vida de cada irmão,